Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Inclusive, nessa aula, falamos sobre análise combinatória, continuamos com a análise combinatória, especificamente, ainda falamos sobre o princípio da casa dos pombos, tá legal? Se você viu os blocos anteriores, se você já viu os blocos anteriores, já aprendeu, claro, né? O que é esse tal do princípio da casa dos pombos e agora nós continuamos aplicando esse princípio. Nessa aula falamos da relação existente entre pessoas e os dias do mês. Lembre que nós temos alguns meses com 28 dias, né? Fevereiro tem 28 dias, se o ano for bissexto, fevereiro tem 29 dias, alguns meses têm 30 dias e outros meses têm 31 dias. Pois muito bem, quando eu tenho um grupo de pessoas, o que é que eu posso afirmar sobre os dias do mês? É disso que nós falamos nesse bloco, fechou? Primeiro ponto importante, se você tiver menos do que 31 pessoas, até 31 pessoas, ainda melhor, se você tem até 31 pessoas, nada poderá ser afirmado sobre esse grupo. Até 31 pessoas, eu não tenho o que falar sobre essas pessoas relacionando aos dias do mês. Nesse caso, deixo claro o seguinte, como varia o número de dias do mês, a depender do mês que você está falando, nós vamos considerar para essas questões de contagem que o mês tem 31 dias, que é o maior número possível de dias que um mês pode conter. Nós sabemos que varia para as questões de princípios de contagem, para as questões que falarão sobre o princípio da casa dos pombos, o mês tem 31 dias, não importa qual seja o mês. Legal? Tranquilo? Beleza. Agora, vamos então olhar alguns exemplos, sempre com mais pessoas do que os dias do mês. Sempre com mais de 31 pessoas. Por exemplo, imagine que eu venha para você e traga o seguinte exemplo a ser resolvido. Em um grupo de 32 pessoas, observe, 32 pessoas é maior do que 31, sempre mais do que 31 pessoas. O que podemos afirmar em relação aos dias do mês? Eu quero relacionar, eu quero tirar uma afirmação certeira dessas 32 pessoas com os dias do mês, e aí eu quero que você pense da seguinte maneira. As pessoas são os pombos, porque eu posso distribuí-las ao longo dos dias do mês de maneira totalmente aleatória, de maneira imprevisível. E os dias do mês são as casas. Qual é o pensamento aqui, cara? Quando você olha uma pessoa, ela com certeza absoluta nasceu em algum dia do mês. Algumas pessoas nasceram dia 1º, outras nasceram dia 2, outras nasceram dia 13 e assim por diante. Eu, por exemplo, nasci no dia 5, 5 de algum mês. A minha mãe nasceu no dia 13, por exemplo, meu pai nasceu no dia 17. Que dia você nasceu? Certamente você nasceu em algum dia do mês. Eu não sei que dia é, mas os meses começam pelo dia 1º e, no máximo, terminam no dia 31. Então, eu posso afirmar, categoricamente, que todas as pessoas do planeta nasceram do dia 1º até o dia 31. E aí vai mudando. Muda a pessoa, muda o dia, evidentemente. Se eu tenho 32 pessoas, o que eu posso afirmar em relação a isso? Qual tipo de certeza eu posso ter em relação a essas 32 pessoas? Pense bem, se eu dividisse as 32 pessoas pelos 31 dias do mês, se eu fosse distribuindo as pessoas pelos dias do mês, como eu tenho mais pessoas do que dias, com certeza absoluta, 2 pessoas, pelo menos, teriam que dividir o mesmo dia de nascimento ao longo do mês. Para que você responda a isso rapidamente, use a técnica que eu ensinei na aula anterior, nos blocos anteriores. Você, então, pensará o seguinte, eu tenho, nesse caso, 32 pombos para distribuir em 31 casas, porque você vai considerar que o maior mês possível tem 31 casas. A técnica é, portanto, o seguinte, você pega 32 pombos, eu vou dividir 32 pessoas por 31 casas, por 31 dias do mês. O número 31 cabe uma única vez dentro do 32.
32 menos 31, sobra o número 1. E agora, esse resto, ele influencia o resultado. A nossa resposta sempre será algo assim. Nesse modelo de questão, nós sempre começamos com o termo pelo menos. Eu não posso cravar quantas são, mas eu posso dizer pelo menos. Agora, atenção, o resultado deu o número 1. Só que aqui eu vou colocar duas pessoas. Eu não vou colocar uma, eu vou colocar pelo menos duas pessoas. Por quê, professor? Porque existe o seguinte conceito. Quando existe resto, quando a divisão não é exata, você sempre vai aumentar uma unidade no resultado da divisão. Se o resto fosse 0, você não aumentaria nada. Como a divisão não é exata, como houve resto, não importa quanto é, houve resto. Poderia ser resto 2, poderia ser resto 3, não importa qual é o resto. O que importa é, houve resto. Se houve resto, você sempre aumenta uma unidade. Portanto, posso garantir que pelo menos duas pessoas nasceram no mesmo dia. Pelo menos duas pessoas nasceram no mesmo dia do mês. No mesmo dia. E aí, claro, você perguntaria, mesmo dia do quê? Mesmo dia do mês. Basta você pensar da seguinte maneira: eu vou distribuindo essas pessoas ao longo dos dias do mês. Lá no final, sobrará uma pessoa. Se sobra uma pessoa, essa pessoa terá que escolher um dia que já foi ocupado. Terá que repetir um dia de alguém que já está lá. Portanto, no mínimo duas pessoas dividirão o mesmo dia do mês. Nascerão ou terão nascido no mesmo dia do mês. Agora, o autor pode, e normalmente o faz, complicar a questão aumentando ainda mais o número de pessoas. Por exemplo, suponha que o autor venha para você e coloque em um grupo com 70 pessoas. O que podemos afirmar em relação aos dias do mês? Eu agora tenho 70 pessoas, que é um número muito maior, e os dias do mês continuam sendo 31, porque afinal, já conversamos sobre isso, varia o número de dias ao longo do mês, mas como eu quero tirar uma afirmação certeira, como eu quero ter algum tipo de afirmação correta a esse respeito, eu devo considerar o maior mês possível, o maior número de dias possível dentro do mês. Por isso que eu considero 31 dias. É fato que existem meses menores, mas para que eu tenha uma afirmação independente do resto, eu uso a maior quantidade possível. Beleza? Agora você pega para nós número de pessoas, número de pombos, número 70, e eu vou distribuir pelos 31 dias do mês. Veja que o número 31 cabe duas vezes dentro do 70. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 3 fica 6. Temos, portanto, 70 menos 62. Sobra o número 8. Observe que houve resto, né? Não importa quanto é. O que importa é que a divisão não é exata. Se a divisão não é exata, o que você fará aqui é o seguinte: pelo menos, aí você observe que o nosso quociente foi 2, só que a divisão não é exata, então você aumenta uma unidade. Perceba que não interessa qual é o valor que sobrou, não importa qual é o valor do resto. O que importa é que houve resto. A divisão não é exata, você aumenta sempre uma unidade. Pelo menos 3 pessoas nasceram no mesmo dia. Prof, é sempre essa afirmação? É sempre essa. Em relação aos dias do mês, você vai dizer, pelo menos, é obrigatório esse pelo menos, 3 pessoas nasceram no mesmo dia, e aí, claro, né, esse mesmo dia aqui, mesmo dia do mês. Prof, e se sobrasse 0, né? E aí é o segredo que muita gente às vezes acaba confundindo. Eu não quero que você confunda. Se a divisão não é exata, o que é uma divisão que não é exata? É quando existe um resto.
E esse resto pode ser qualquer quantidade. Se existe resto, você aumenta uma unidade. Beleza. E se não houver resto? E se a divisão for exata? Nesse caso, você não aumenta nada. Nesse caso, você respeita o resultado que você chegou. Deixa-me ver o próximo exemplo que eu tenho. Deixa eu ver uma coisinha. Ah, tá. Aí eu crio um que a divisão vai ser exata para você e você entenderá o que eu estou falando, tá? Vejamos aqui a próxima possibilidade. Em um grupo com 160 pessoas, o que podemos afirmar em relação aos dias do mês, não é? E aí você, então, vai colocar o seguinte: eu tenho 160 pessoas, 160 pombos para distribuir em relação aos dias do mês. Os meses têm 31 dias, já falamos bastante sobre isso, portanto eu vou pegar 160 pessoas e distribuir ao longo dos 31 dias. Eu pego para você 160 pessoas distribuindo ao longo dos 31 dias, o número 31 cabe apenas 5 vezes na verdade, cabe 5 vezes dentro do número 160. 5 vezes 1 significa 5, 5 vezes 3 significa número 15. O cálculo que nós temos é 160 menos 155, sobra o número 5. Se sobrou o número 5, a divisão não é exata. Se a divisão não é exata, a resposta será a seguinte: pelo menos, agora você pegue para nós o quociente foi o número 5, e você aumenta uma unidade. Aumentando uma unidade, vai para 6. Pelo menos 6 pessoas, estamos falando de pessoas, é claro, pelo menos 6 pessoas nasceram no mesmo dia da semana, portanto, nasceram no mesmo dia, eu falei semana, mas é mês, né? No mesmo dia do mês, porque aqui estamos usando o 31, que são os meses do ano. Caramba, é só isso, prof, é só isso. Agora veja só, suponha que eu falasse com você sobre isso aqui. Suponha que eu colocasse para nós o valor de 93 pessoas. Suponha que eu falasse contigo 93 pessoas para os dias do mês. E eu perguntasse para você o que nós podemos afirmar a esse respeito. Quando eu falo 93 pessoas para os dias do mês, as pessoas você considera que são os pombos, os dias do mês são as casas pelas quais eu vou distribuir esses pombos. Eu pego 93 e eu divido por 31. O número 31 cabe 3 vezes dentro do 93. 3 vezes 1 vale 3, 3 vezes 3 vale número 9. 93 menos 93, resposta 0. Agora preste bem atenção nisso aqui, ó. O resto foi igual a 0. Se o valor do resto é igual a 0, a divisão foi exata. Nesse caso, você não aumenta nada. Nesse caso, você vai dizer o seguinte: pelo menos você pega o valor do quociente e você repete aqui, ó. Pelo menos 3 pessoas nasceram no mesmo dia. E aí você percebe que nesse caso específico, nesse caso bastante específico, eu não aumento nada porque o resto foi igual a 0. Agora veja, grave o seguinte detalhe: sobrou 1, sobrou 2, sobrou 3, sobrou 4, não importa quanto sobrou. Se houver resto, você sempre aumenta uma unidade. Outro detalhe importante, é obrigatório que nós coloquemos pelo menos, porque as pessoas são imprevisíveis. Lembre que o nome princípio da casa dos pombos é porque pombos são imprevisíveis, agem de maneira aleatória. As pessoas, nesse caso, são ditas imprevisíveis. Elas podem, por exemplo, se juntarem todas na mesma casa, todas no mesmo dia. Por isso que eu não posso dizer
3 pessoas nasceram no mesmo dia. Porque, como as pessoas são imprevisíveis, pode ser que todas elas se concentrem no mesmo dia. Daí a obrigatoriedade de nós dizermos, pelo menos, no mínimo, 3 pessoas nasceram no mesmo dia do mês. Lembrando que o que eu estou usando aqui é o mesmo princípio, é a mesma técnica que você aprendeu nos blocos anteriores. Fechou? Com isso, eu encerro mais um bloco, nesse caso, bloco no qual eu falei contigo sobre o princípio da Casa dos Pombos aplicado a uma situação em que o autor coloca pessoas e distribui essas pessoas ao longo dos dias do mês, que são sempre 31 dias. Para mim foi, mais uma vez, um grande prazer. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.